Indo ao Literato. Neste bloco, Lira Neto aborda a formação musical de Maísa e a relação dela com a bossa nova. Acompanhe. Vamos falar um pouquinho da Maísa musical, né? O que é que construiu musicalmente a Maísa? Como é que ela se fez construir? Até porque quando ela começou a carreira, ela não começou profissionalmente, começou doando os cachês. Por exigência do marido. Por exigência do marido, né? Quer dizer, ela também parece não ter se incomodado muito com isso, pelo menos naquele primeiro momento. Ela queria, depois ela queria gravar, ela queria cantar. Verdade. E ela já compunha alguma coisa, inclusive uma das composições do primeiro disco. Com 15 anos, 12 anos de idade, ela tinha... Era uma música aparentemente banal, assim, você lê a letra no diário dela, você diz, um adeus, uma amiga diz a outra, não sei o que, mas quando... Aí, quando gravou com aquela voz de Maísa, com aquela chuva de violinos, com aquela orquestração que o Rafael Pugliese colocou, você diz, pô, é uma música de uma suicida, esse adeus é de um suicida, então a música ganhou uma densidade. Agora, o que é que... A formação de Maísa, isso é interessante. Maísa já nasceu no ambiente musical. O Monja, o velho Alcebiades, Monja, Guaraná Monjardim, o Monja promovia noites homéricas em sua casa, com regadas a muito uísque, a cachoeiras de uísque, e a muita música. A mãe dela compunha. A mãe dela compunha. Silvio Caldas era frequentador assíduo da casa de Maísa e foi Silvio Caldas que ensinou a Maísa a tocar violão. Elisete Cardoso era amiga da família de Maísa, amiga do Monja, da Dona Iná, e, segundo Maísa, foi a sua primeira grande professora de música. Então, ela já nasceu nesse ambiente, e nasceu no momento em que o samba-canção e o bolero imperavam. Então, ela começou por aí, cantando nesse universo da dor de cotovelo, da fossa, Dolores Duran. Ela, Dolores Duran, Stanislau Ponte Preta e Antônio Maria formavam uma espécie de quarteto fantástico da boemia carioca daquele momento, E só que, infelizmente, para muita gente, Maísa é só isso. Maísa é só a musa da dor de cotovelo, a deusa da fossa. Só que, se você ouvir atentamente a discografia de Maísa, numa cronologia, você vai perceber que ela faz um processo de aproximação com a bossa nova muito gradual e muito decisivo. Porque muita gente diz assim, em 60 ela caiu de paraquedas na bossa nova e gravou um disco chamado Barquinho. Não, ela começou a se aproximar da bossa nova, quando a bossa nova ainda era considerada música de jovens. São os meninos que tocam uma música diferente, uma bossa nova. E ela se aproximou dessa moçada, que ela chamava, inclusive, Meus Meninos, e foi uma das primeiras grandes cantoras. Que era gente praticamente da idade dela, né? Pois é, mas só que ela era tão famosa... O Tom Jobim mais velho do que ela, inclusive. Mas só que ela era tão famosa que os outros pareciam inexperientes. Agora, o Lira, a gente até trocou porque é importante, inclusive, para a gente esclarecer algumas coisas aí. Porque ela realmente, ela não é uma cantora de bossa nova, diferente como a Nara, por exemplo, porque tem uma estética. A bossa nova não é só a emissão, quer dizer, tem a questão dos arranjos, Então, ela, quando ela surge, e aí o contato dela já com o Bosco e depois o Menescal, então ela canta a bossa nova e ela mesma, e o Júlio Medalha dá um depoimento disso, e o Júlio era uma pessoa muito próxima, foi o último namorado dela, o maestro Júlio Medalha, e que fala, eu tenho até essa citação, ele num livro que ele escreve, aquele com Augusto de Campos, o Balanço da Bossa e Outras Bossas, um depoimento dele, que a Maísa, como a Silvinha Teres também, e isso você nota exatamente na discografia, em que ela vai mudando, quer dizer, os vibratos, os portamentos, as bordaduras, as coisas que era típico do samba-canção, já começa com uma certa economia. Não como a Silvinha é mais clara nesse sentido, porque ela tinha uma coisa, aquela voz dela era inconfundível, Então, apesar de bossa nova, ela continua sendo uma cantora Maísa, que cantava bossa nova e que ajudou. O Menescal, que foi uma das pessoas com quem ele até a gente conversou para fazer o livro, ele diz, até destaquei aqui na contracapa, ele diz, falam dela como a deusa da fossa, mas se não houvesse se aproximado de nós, a bossa nova demoraria mais alguns anos para acontecer. Roberto Menescal. Então, eles reconhecem, eles têm essa dívida com Maísa. Mas tem duas historinhas muito interessantes sobre esse negócio da Maísa com a bossa nova. Maísa tinha um programa na TV Record, em São Paulo, e um programa na TV Rio. E no Rio conheceu um rapaz que tocava violão muito legal e tal. E eu disse, menino, eu vou levar você para o meu programa lá em São Paulo e tal.
E leva o cara, e ela disse que um sujeito estranhíssimo, rapaz. Eu fui do Rio de Janeiro para São Paulo de carro com ele, não deu uma palavra. Um sujeito calado e tal. E aí chega lá no Teatro da Record, apresento ele ao diretor do programa, ó, trouxe esse rapaz aqui que vai tocar violão para mim cantar, eu vou cantar para mim, eu vou cantar, ouça. Né? Aí o diretor do programa, Paulo Machado de Carvalho, né, filho, né, diz assim, Maísa, vai não, mas a gente contrata uma orquestra milionária, um monte de violino, não sei o que, você quer tocar com um cara tocando violão, mas não, mas... E aí tem várias versões sobre essa história. Né? A que a Maísa contava é que deixaram ela tocar uma música com o rapaz. E aí disse, bem, eu vou então cantar ouça com esse rapaz. Como é seu nome mesmo, meu filho? Ele disse, João Gilberto. Né? Então Maísa levou um desconhecido e ainda obscuro João Gilberto, um jovem João Gilberto, para cantar pela primeira vez em São Paulo. E tem uma outra maravilhosa, quando Maísa mergulha de vez na bossa nova, muito por conta do relacionamento dela com o Ronaldo Bosco e tal, ela vai gravar o Barquinho, né? Primeira gravação de Barquinho é de Maísa. E aí eles entram no estúdio, tal, Bosco e Menescal festejando, pô, Maísa vai gravar uma música nossa, tal, um disco só, muitas músicas nossas, tal. Aí Maísa começa, Dia de Luz, ao Bosco, para, não, Maísa, não é Dia de Luz, é Dia de Luz, não existe Dia, Maísa. Começa de novo, Maísa, também. Dia de Luz, Maísa. E aí disse que foi um processo, o Miele que contou essa história para mim, e foi um sufoco, tiveram que mexer lá, porque exatamente o que você estava falando, a voz de Maísa não era uma típica não era uma variada para a bossa nova. Né? Então, se você pega a gravação desse disco, você vai notar, né, que tem duas coisas ali, né? Meio que até se enfrentando. Tem uma né? questão, que a bossa nova, na realidade, inclusive o João Gilberto procurou, vamos dizer, equalizar todos os componentes da canção, quer dizer, o arranjo, o acompanhamento, a voz, é um todo. Quando a Maísa cantava, não tinha jeito, que a voz dela sobressaía, né? Verdade, nesse sentido. Agora, só, Roberto, me desculpa, só uma coisa sobre essa relação de Maísa com a bossa nova e com gente nova, na verdade. Maísa tinha um faro infalível para descobrir novos talentos. Né? Foi Maísa, por exemplo, quem lançou um cara chamado Sérgio Ricardo, aquele lá que quebrou o violão depois no festival. Maísa, em 1969, Menescal, tá? Maísa, em 1969, grava um disco maravilhoso, um dos discos que menos vendeu, por sinal, né? E chama um rapaz chamado Egberto Gismonti, que ninguém sabia quem era ainda, não tinha gravado nenhum disco. E ela chama Egberto Gismonti para... Ele vai fazer Sonhos 70, que é depois. Exatamente, em 70 veio Sonhos 70. Exatamente. E ela chama o Egberto Gismonti, grava 2 músicas dele e pede para ele fazer os arranjos de boa parte do disco. A gente já está começando a receber perguntas aqui da plateia. E eu acho que casa justamente, é exatamente uma resposta para o que o Leonardo Costa coloca, ele é ator do Grupo Formosura de Teatro. Ele pergunta como é que você vê a ideia de Maísa ser vista como, abre aspas, a rainha da dor de cotovelo, já que você deve ter tido contato com o repertório romântico e alegre dela, né? Sim. Eu acho que é justamente isso que você acabou de falar. E tem uma coisa que talvez sirva como informação adicional, é que isso não era uma questão só musical para Maísa, isso é uma questão também existencial. Maísa tinha um conflito interno, né, existencial, em que conviviam nela 2 forças, né? Uma tristeza essencial, uma tristeza que marca muito da personalidade de Maísa e da sua própria obra, e ao mesmo tempo uma pulsão de vida, uma energia, sabe, vital, uma mulher solar. E essas 2 mulheres vivem em guerra eterna e íntima. Né? Então, por isso que na música dela isso também se reflete. Né? Porque tem essas 2 Maísas, né? Entre as tantas Maísas, existem essas 2 Maísas, uma Maísa solar e uma Maísa noturna. E é desse conflito... Lunar. Exatamente. Bom, Carmina Dias, nossa colega jornalista, eu acho que é interessante, é bem interessante um detalhamento até disso aí, porque isso aí eu acho que sempre se tem vontade de perguntar para um biógrafo. No trabalho de edição, que episódio você teve que retirar e se arrepende hoje? E ela pede que você conte essa parte da história. Carmina, ainda não bateu nenhum arrependimento, não, sabe? Assim, claro que eu tive que tirar muita coisa. Esse livro, assim, a grande dificuldade foi exatamente essa. Como eu tinha muita informação, era difícil saber o que ia ficar dentro e o que ia ficar fora do livro. Eu espero
que tenha feito as opções e as escolhas certas. Até agora não me arrependi de nenhuma, não. Lira, o que é que estabelece o livro, o tamanho do livro, vamos dizer assim? Aí tem uma quantas série de questões. páginas, o que é que estabelece essa tua negociação com a editora? Tem uma negociação com a editora, mas existe vamos dizer assim, um acordo de cavalheiro silencioso, que é o seguinte, mais de 500 páginas começa a ficar difícil comercialmente, né? Começa a ficar um volume mais assustador, né? Então, e no caso, independente do tamanho do livro, é o seguinte, tem que estar o essencial. Então, você sabe a hora de parar. Tem um negócio que eu faço, que sempre procuro manter em todos os livros. Quem lê meus livros vai perceber isso. Todos os capítulos têm basicamente o mesmo tamanho. Todos os capítulos têm o mesmo ritmo. Tem uma musicalidade dentro dos capítulos, né? Uma música interna, né? Que... Aliás, a marcação toda pelas canções, os dias, né? Exatamente. Marcação de Todos os capítulos é um título de uma canção de Maísa, né? E eu procuro sempre... tem duas coisas que eu sempre utilizo, né? É sempre começar o capítulo com uma cena, né? Com uma cena muito visual, para prender o leitor ali já na primeira linha, né? E terminar cada capítulo, isso não sou eu que estou inventando, isso é o folhetim lá do século XIX, que hoje as novelas da televisão copiam, né? É você terminar cada capítulo com um gancho para que o leitor, para você não perder o leitor. O Marcos Braga, que é publicitário, ele pergunta se você deixou para escrever o último capítulo depois de percorrer a ponte Rio-Niterói, né? Eu fui E por que isso aí, né? Por que essa necessidade? Mas tem, olha, eu fui um dos entrevistados, eu precisei passar a ponte, né? Ele morava na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, o cara que escrevia as colunas que Maísa assinava do Diário da Noite. Então eu disse, o cara que escrevia as colunas para Maísa assinar, eu preciso conversar com esse cara, como é que era esse negócio e tal. E ele morava exatamente na região dos Lagos. E eu prendi a respiração para passar pela ponte. Você precisa, às vezes, por exemplo, eu fiz um negócio, peguei os endereços... Quando passa na emergência 10, quando você passou na emergência 10, qual é a sensação, o sentimento que dá ali, né? Ela morreu aqui. Maísa morreu aqui, entendeu? Você se comove, você se emociona, por exemplo... Eu peguei os endereços de Maísa em São Paulo e saí andando nas ruas que ela foi criança, foi adolescente. A cartografia. A cartografia, né? A geografia sentimental da personagem você tem que visitar, né? Eu fui nos apartamentos que ela morou no Rio de Janeiro. Então, tudo isso serve como atmosfera. Não que você vá utilizar isso textualmente, mas para entrar no clima, né? Para entrar no clima, você precisa um pouco desse laboratório, vamos dizer assim. Lira, como é que você... se decidiu pelo título do livro? Foi um processo difícil? A pergunta quem faz é o Paulo Tadeu, nosso colega jornalista também, professor folclorista. Paulo? Eu sabia que o título ia ser Maísa, né? O nome do livro ia ser Maísa. Eu precisava de um subtítulo, eu sempre gosto de um título e subtítulo, né? Castelo, A Marcha para a Ditadura, O Inimigo do Rei, uma biografia de Zé de Alencar, Maísa, o quê? E pedi emprestada da Maísa, né? Pedi emprestada da Maísa, ela, no penúltimo disco dela, chama-se Ando Só numa Multidão de Amores, que já era um pedido de empréstimo dela, né? É do Rolling Stone, isso é do Dylan Thomas. Do Dylan Thomas. E aí é um verso de Dylan Thomas e ela deu o título para o livro dela, para o disco dela, e eu acho que define bem o que foi Maísa, uma mulher multidão de amores, uma mulher que amou muito, amou vários homens, amou muito, amou de forma intensa, e sempre se dizia uma mulher muito solitária, uma mulher muito sozinha. A seguir, Lira Neto fala sobre a influência de Maísa na música brasileira.